perdeu a guarda do próprio filho e foi parar na cadeia após um exame de DNA. Mas quando descobriu que um novo bebê estava crescendo no seu ventre, a verdade veio à tona e a justiça foi feita. Lúcia estava na sala de parto, ofegante e ansiosa, enquanto aguardava a chegada de seu primeiro filho, Miguel. As luzes brancas e frias do hospital iluminavam o ambiente esterilizado, e os médicos e enfermeiros se moviam ao redor com precisão e cuidado. As paredes brancas contrastavam com a dor e a angústia que a garota sentia naquele momento. Suor escorria pela sua testa e os lençóis da cama estavam amassados pelo seu aperto firme. A cada contração, Lúcia se lembrava do dia fatídico em que descobriu a gravidez e da mistura de emoções que tomou conta dela. A incerteza, o medo e a preocupação encheram seu coração naquele momento, mas ao mesmo tempo, uma chama de esperança e amor por aquele pequeno ser que crescia dentro dela a impulsionava a aceitá-lo. As dores do parto eram intensas e a jovem respirava fundo, tentando encontrar forças para continuar. Ela sentia seu corpo sendo testado ao limite, mas sabia que tudo valeria a pena para trazer Miguel ao mundo. Os olhos da moça se encheram de lágrimas ao pensar em tudo o que passou. O caminho que percorreu até ali, enfrentando as adversidades e a lembrança constante daquele dia horrível e trágico em que conheceu Antônio, o pai do bebê. Apesar de todas as dificuldades, ela se sentia grata por esse momento. Mesmo tendo em mente as dúvidas que surgiram e os questionamentos que fez a si mesma sobre ficar ou não com o bebê, ela sabia que Miguel era tudo para ela. Aquele pequeno ser que cresceu dentro de sua barriga era a manifestação do amor e da coragem que carregava em seu coração. Finalmente, após horas de esforço e dor, o pequenino chegou ao mundo. Os médicos rapidamente o limparam e o envolveram em um cobertor macio antes de entregá-lo aos braços da mãe. Ao olhar para o rostinho do filho, ela sentiu uma onda de emoções transbordando em seu peito. Lágrimas de felicidade escorreram pelo seu rosto, enquanto segurava aquele milagre em seus braços. A garota sabia que a vida não seria fácil para eles, mas estava determinada a proteger e amar Miguel com todas as suas forças. Agora não estava mais sozinha, pois tinha alguém para compartilhar seus sonhos, medos e esperanças. E mesmo diante de todas as adversidades, tinha a certeza de que o amor que sentia por seu miudinho a ajudaria a enfrentar qualquer obstáculo. Acontece que a pobre jovem tinha 17 anos e lutava para sobreviver em um mundo que parecia não lhe dar trégua. Sua vida era marcada pela pobreza e dificuldade que enfrentava diariamente. Morava em um bairro humilde, onde as casas eram apertadas e as ruas mal cuidadas. Os olhos de Lúcia carregavam o peso do sofrimento e a determinação de quem enfrentava a vida de cabeça erguida, apesar dos inúmeros obstáculos. Ela trabalhava incansavelmente, buscando qualquer oportunidade para ganhar um sustento e melhorar sua condição. Então, um dia, a moça conseguiu um trabalho temporário como garçonete em uma festa que aconteceria na mansão de um milionário chamado Antônio. Ele era um cara alto, com a pele bronzeada e cabelos castanhos, e era conhecido por sua arrogância e desprezo pelos menos afortunados, acreditando que o mundo girava em torno de si. Sua fortuna provinha de negócios bem-sucedidos no setor imobiliário e de investimentos, que o tornaram uma figura influente e poderosa. Na noite da festa, o ricaço avistou Lúcia e ficou imediatamente atraído por sua beleza. A pele morena e o corpo escultural da jovem lhe chamaram muita atenção, e seu jeito simples destacavam as diferenças do luxo e a superficialidade do ambiente ao seu redor. Ele se aproximou dela durante a noite inteira, tentando seduzi-la com palavras doces e promessas de riqueza. No entanto, a garota não estava interessada e resistiu às investidas de Antônio. Ele então decidiu agir de forma lamentável. Percebeu que ela tomava água a todo momento e, quando a jovem não estava por perto, colocou algo dentro da garrafinha de água da menina. Depois de um tempo, a solicitou que ela levasse vinho para ele em seu escritório.
Lúcia foi, toda inocente. Então, chegando lá, ele a trancou e a agarrou, tentando beijá-la. Ela gritou muito, mas a festa estava tão alta que ninguém ouviria. "Relaxa, gatinha. Vamos só nos divertir", disse o canalha. Nesse momento, o efeito do que quer que tenha sido aquilo que ele colocou dentro da água dela começou a fazer efeito, e a moça foi perdendo a consciência. Quando acordou no dia seguinte, suas roupas estavam meio rasgadas, e sua meia calça também. Ela ficou apavorada, mas não se lembrava de praticamente nada do que aconteceu, exceto por alguns flashes confusos. Ela foi embora, correndo dali. Entretanto, após alguns meses, Lúcia descobriu que estava grávida e, sabendo que Antônio era o pai, o procurou para contar a notícia e exigir alguma postura. Mas quando a garota finalmente conseguiu falar com ele, o milionário reagiu com crueldade. "Tá ficando doida, sua vaca? Acha mesmo que eu vou cair nessa? Você só quer o meu dinheiro. Vai embora daqui." E furioso, a expulsou de sua casa, a empurrando no chão e mandando que ela sumisse da frente dele. A jovem, assustada e desamparada, saiu dali chorando, sem saber o que fazer diante da rejeição e da violência do homem que a havia machucado. Mas ela seguiu com sua vida. 8 anos se passaram e a vida da garota continuava sendo um desafio constante. Agora, com 25 anos, ela trabalhava longas horas em vários empregos mal remunerados, apenas para garantir que Miguel tivesse comida na mesa e um teto sobre sua cabeça. Apesar das circunstâncias difíceis, ela nunca desistiu, e o amor que ela sentia por seu filho a fortalecia a cada dia. O garotinho cresceu sendo o centro do mundo da mãe, e a moça se orgulhava do menino inteligente e amoroso que ele estava se tornando. No entanto, a aparência de Miguel chamava muita atenção. Ele tinha cabelos loiros, pele branca e olhos azuis, contrastando fortemente com a pele negra de Lúcia. E Antônio não tinha tais características. Isso gerava comentários e suspeitas entre aqueles que os conheciam. Durante os últimos 8 anos, a moça conheceu Carlos, um homem gentil e amoroso que a apoiava e a amava, apesar de todos os problemas que enfrentavam juntos. Carlos também se afeiçoou ao menininho, o tratando como seu próprio filho. A vida de Lúcia parecia estar finalmente melhorando com a presença do namorado ao seu lado. No entanto, a paz daquela pequena família seria abalada pela inveja e maldade de alguém bem próximo. Raquel, uma vizinha e antiga amiga da jovem, sempre alimentou rancor por ela. Elas haviam crescido juntas, mas Raquel sempre se sentiu diminuída e ofuscada pela força, determinação e beleza de Lúcia, especialmente depois que ela encontrou a felicidade com Carlos. Como na adolescência, Lúcia sempre se destacava entre os homens. Um rapaz que a amiga namorava tentou ficar com ela, mas a garota deu um fora nele por respeito a Raquel. Só que esse garoto saiu espalhando que ela tinha dado em cima dele e que tinha avançado, mesmo quando ele a recusou. A menina ficou mal falada e perdeu a amizade de Raquel completamente, que acreditou no pilantra. A partir daí, Raquel sempre sentiu muito ódio dela e queria fazer de tudo para que Lúcia se ferrasse na vida. Ela decidiu colocar seu plano em ação e se vingar. Então espalhou rumores pela vizinhança, dizendo que a jovem mãe havia roubado Miguel e que ele não era filho dela, baseando-se na diferença de aparência entre mãe e filho. Depois fez uma denúncia anônima para as autoridades, que decidiram investigar a situação. Lúcia, devastada pelas acusações e desesperada para provar sua inocência, foi obrigada a realizar um exame de DNA para confirmar sua relação com o filhinho. Entretanto, a vida daquela pobre criança, que já era marcada por tantos desafios e dificuldades, estava prestes a enfrentar um pesadelo ainda maior, do qual ela jamais imaginaria. A tensão na sala de espera da clínica era notável enquanto a mãe esperava pelos resultados do exame. Ela não conseguia acreditar que sua vida e a de Miguel estavam em jogo por causa das mentiras venenosas de Raquel.
O namorado segurava sua mão, tentando transmitir força e apoio, mas ambos estavam assustados e ansiosos, principalmente por causa dos agentes que estavam lá aguardando com eles. Quando o oficial de justiça chegou com os resultados, a jovem olhou em seus olhos buscando alguma indicação do que estava por vir. O homem, com uma expressão séria e impenetrável, entregou o envelope a Lúcia e se afastou. Ela sabia que não tinha nada a temer, mas mesmo assim, com as mãos trêmulas, abriu o envelope e leu o resultado em voz alta. Negativo. A notícia caiu como uma bomba. A mulher, atônita e incrédula, olhou para Carlos, que estava igualmente chocado. Como assim? Isso não pode ser verdade. Eu sou a mãe do Miguel! Exclamou a moça, com lágrimas nos olhos. O namorado tentou defendê-la, dizendo: deve haver algum erro. A Raquel com certeza interferiu nesse resultado. Não faz sentido. Mas a justiça não esperou por explicações ou argumentos. Acusada de roubo de crianças e fraude, Lúcia foi presa imediatamente. Enquanto era levada pelos policiais, ela gritava desesperadamente: eu sou a mãe do Miguel. Isso é um erro. Por favor, não me levem. Não me separem do meu filho. O pequenino, assustado e confuso com a situação, se agarrou ao padrasto, chorando e implorando para que sua mãe ficasse com ele. Mamãe, por favor, não vá. Eu te amo, mamãe. Gritava o pobrezinho chorando. A mulher foi levada sem dó para a prisão, onde teve de enfrentar a hostilidade e a violência das outras detentas. Ela passava as noites acordada aos prantos e pensando no filho, desesperada para encontrar uma maneira de provar sua inocência e voltar para ele. A injustiça da situação a consumia, a deixando com uma mistura de raiva e tristeza, que a acompanhava a cada momento. Enquanto isso, Carlos cuidava de Miguel e fazia o possível para apoiar Lúcia, prometendo lutar até o fim e trazer a verdade à tona para libertá-la daquele pesadelo. Na cadeia, a pobre jovem estava cercada por um ambiente sombrio e opressivo. Sua cela era pequena e úmida, com paredes cinzentas e uma cama de metal desconfortável. O colchão fino e desgastado mal proporcionava algum alívio para seu corpo cansado. O cheiro de mofo e desespero impregnava o ar, tornando cada respiração um lembrete constante de onde ela estava. As detentas que a rodeavam eram um grupo diversificado, cada uma com sua própria história e razões para estar ali. Algumas eram violentas e agressivas, enquanto outras eram mais silenciosas e reservadas. Lúcia tentava manter a distância, com medo de se envolver em problemas ou provocar confrontos. Porém, em um dia particularmente sombrio, a moça estava sentada em um canto de sua cela, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, quando uma detenta chamada Valentina se aproximou. Valentina era uma mulher de aparência dura, com tatuagens cobrindo os braços, cabelo bem curto e um olhar severo no rosto. Mas ela se sentou ao lado da jovem e perguntou: por que você está chorando, garota? Lúcia hesitou por um momento antes de responder. Eu sinto falta do meu filho e eu descobri que tô grávida de novo agora. A presidiária suspirou e disse: a vida aqui é difícil, especialmente para mães. Mas você precisa ser forte, garota. Por você e pelos seus filhos. Eu também tenho filhos e te entendo. A jovem assentiu, enxugando as lágrimas. Eu sei. Eu vou lutar até o fim para provar minha inocência e voltar para minha família. Coitada. Conforme os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, Lúcia enfrentava cada momento com uma mistura de determinação e medo. A gravidez avançava e ela se preocupava com o futuro do bebê e como isso afetaria sua luta pela liberdade. Ansiava pelo minuto em que poderia abraçar Miguel novamente e apresentá-lo ao irmãozinho ou irmãzinha que estava a caminho. Apesar do ambiente hostil e das circunstâncias terríveis, a jovem mãe tentava encontrar força em seus momentos de fraqueza. Ela pensava em Carlos e em seu amor incondicional, em seu filhinho e no sorriso doce que iluminava seu rosto.
Essas lembranças eram o que a mantinham de pé, alimentando sua determinação de lutar por sua inocência e por sua família. Enquanto enfrentava os desafios da prisão e da gravidez, seu namorado continuava sua busca incansável pela verdade. Juntos, mesmo que separados, eles enfrentavam a tempestade que se abatia sobre suas vidas, na esperança de que a justiça fosse feita e a verdade fosse revelada. Carlos estava determinado a provar que a amada era mãe do pequeno, mas o resultado negativo do teste de DNA o deixou confuso e preocupado. Ele não conseguia entender como aquilo era possível. E realmente achava que talvez Raquel tivesse tido alguma culpa nisso, que alterou os resultados ou subornou a clínica. Ele passava horas pesquisando casos semelhantes, consultando advogados e especialistas em genética, na esperança de encontrar alguma pista que pudesse ajudar a exonerar a moça. Durante uma de suas visitas à prisão, Lúcia compartilhou com o companheiro a notícia de sua gravidez. Ele ficou surpreso, feliz e preocupado ao mesmo tempo, mas também viu uma oportunidade, talvez um novo teste de DNA em que ele procurasse uma clínica e tivesse certeza de que os resultados seriam verdadeiros, pudesse lançar alguma luz sobre o resultado negativo do teste de Miguel. Então pediu um recurso e, com o consentimento da namorada, o homem solicitou à justiça a realização de um novo teste e também um pré-natal. Ele esperava que o exame mostrasse que Lúcia era a mãe biológica de Miguel e que a criança que esperava era irmã do garoto. No entanto, quando os resultados chegaram, eles foram novamente destruídos. O teste de DNA também deu negativo para tudo. Ela não era mãe nem do menininho e nem do bebê que estava dentro de sua própria barriga. Como isso era possível? Lúcia se sentiu desesperada e completamente sem chão. Seu mundo parecia desmoronar e ela não conseguia entender como aquilo estava acontecendo. Como assim, meu Deus? Ela chorava. Eu sei que eu sou a mãe dessas crianças, mas como é que eu posso provar isso se os testes continuam dando negativo? O caso da jovem estava ficando famoso e manchetes surgiam na TV o tempo todo. Mãe acusada de roubo de bebê enfrenta nova reviravolta. Teste de DNA pré-natal também dá negativo. As pessoas estavam chocadas e intrigadas com a história, e a opinião pública estava dividida. Alguns acreditavam na inocência dela, enquanto outros a acusavam de ser uma mentirosa e uma criminosa. A mídia não perdeu tempo em explorar todos os detalhes do caso, fazendo reportagens especiais e entrevistando especialistas em genética, direito e psicologia. A vida daquela pobre mãe estava sendo exposta e dissecada, e a pressão sobre ela e sua família só aumentava. Carlos, vendo o sofrimento da amada e percebendo o impacto que a exposição da mídia estava causando, decidiu entrar em contato com um jornalista investigativo de renome, Pedro Silva. Ele acreditava que Pedro poderia ajudar a desvendar o mistério sobre o caso e, quem sabe, encontrar a verdade que parecia tão distante. O jornalista, intrigado com a história, aceitou o caso. Começou entrevistando médicos, geneticistas e pessoas envolvidas na vida de Lúcia, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. O tempo foi passando e Carlos e o detetive continuavam as buscas sem cessar. Até que, em uma noite, Pedro ligou para o namorado da jovem avisando que encontrou informações sobre uma condição genética rara chamada quimerismo. O quimerismo ocorre quando uma pessoa possui duas linhagens genéticas distintas em seu corpo, geralmente como resultado da fusão de dois embriões no útero. Essa condição poderia explicar os resultados negativos dos testes de DNA de Lúcia, pois as células testadas poderiam não ser representativas de todo o seu perfil genético. Assim, eles solicitaram um novo teste de DNA. Dessa vez comparando o material genético de Miguel e do bebê no ventre da mãe. Se ambos os filhos compartilhassem DNA, isso poderia confirmar a teoria do quimerismo e provar a inocência da moça. Será que deu certo? Será que finalmente tudo seria esclarecido? Enquanto aguardavam ansiosamente pelos resultados, a jovem e seu companheiro encontravam esperança na possibilidade de que, finalmente, a verdade viesse à tona
e a injustiça que assombrava suas vidas fosse desfeita. Os dias se passaram lentamente enquanto Lúcia, Carlos e o investigador aguardavam os resultados do novo teste de DNA. A tensão era quase insuportável e até as detentas da prisão estavam torcendo por ela. Finalmente chegou o dia em que o envelope com os resultados foi entregue. Que agonia! Com o coração na mão, Lúcia, rodeada de gente que aguardava ansiosamente o desfecho daquela história, abriu o envelope e leu em voz alta: positivo. Aê! Gritavam as prisioneiras, os guardas, a imprensa que estava toda lá ao vivo. Lágrimas de alegria e alívio encheram os olhos de todos ali presentes, enquanto ela e o namorado se abraçavam emocionados. A teoria do quimerismo estava correta, e os dois filhos compartilhavam DNA, provando que Lúcia era realmente a mãe biológica de ambos. Com essa nova evidência, o caso dela foi reaberto, e finalmente a justiça foi feita. A jovem mãe foi libertada da prisão e, após um longo processo legal, recebeu uma indenização gigantesca pelo sofrimento e danos que havia enfrentado. Não satisfeita em apenas limpar seu próprio nome, Lúcia decidiu compartilhar a história do abuso que sofreu por Antônio. A polícia investigou o caso e solicitou um teste de DNA, que confirmou que Miguel era realmente filho dele. E como o milionário havia abusado da jovem quando ela ainda era menor de idade, ele foi preso e condenado por seus crimes. Além disso, a moça recebeu o direito a uma parte significativa de sua riqueza como compensação pelo abandono e sofrimento que enfrentou ao criar Miguel sozinha, fora a pensão que o menino iria receber. Quanto a Raquel, a amiga invejosa e cretina, seu destino também foi selado. A comunidade ficou horrorizada ao descobrir sua traição e manipulação, e ela acabou perdendo amigos, emprego e reputação. Passou algum tempo na cadeia, provando dos horrores que Lúcia passou lá. Com a vida da jovem transformada, ela e Carlos se casaram e juntos criaram um lar amoroso e estável para Miguel e Jonathan, seu segundo filho. A indenização e a herança permitiram que a família levasse uma vida muito confortável, proporcionando às crianças oportunidades que elas jamais imaginaram serem possíveis. Embora os anos de sofrimento e injustiça nunca pudessem ser apagados, a verdade prevaleceu, e Lúcia se tornou um símbolo de força, determinação e resiliência. Sua história inspirou muitas pessoas, e ela sempre dizia que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a justiça podiam prevalecer. E se você gostou desse vídeo, com certeza os próximos que estão aparecendo aqui na sua tela vão te emocionar também. Não esquece então de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo e eu espero você no próximo vídeo, hein?